Olá, estamos de volta e dando sequência aqui ao tema de metodologias ativas, a abordagem de hoje será a aprendizagem em pares ou times. Bem, a aprendizagem em pares ou times foi desenvolvida por Eric Mazur, professor de física da Universidade de Harvard, e hoje é a metodologia ativa mais utilizada ao redor do mundo, sendo um dos métodos mais eficazes por meio de abordagens ativas ou colaborativas. Ela tira o papel do professor como centro do processo de ensino-aprendizagem e coloca o aluno nesse lugar. A principal base da metodologia é pautada na arte de levantar perguntas, tanto por parte do professor quanto do aluno. E na interação entre eles, o professor desempenha um papel de mediador, formulando perguntas e questões que vão além do conteúdo e que implique no desenvolvimento de competências por parte dos estudantes. Por exemplo, a colocação de problemas desafiadores, problemas complexos e úteis, sempre centrado na realidade dos estudantes e significativo para o seu contexto de uso. No que diz respeito ao papel do aluno, o processo de interação com os colegas tem essencial importância no método, uma vez que proporciona a colaboração entre pares para que um ensine o outro aquilo que não foi entendido. A ideia principal da metodologia é tirar o professor do centro do processo de ensino-aprendizagem, fazendo a ponte entre o aluno e o conhecimento. O professor se torna um mediador do conhecimento. Então, podemos dizer que o professor desempenha uma função de contribuir para a disseminação do conhecimento, como principal objetivo de tornar as aulas mais interativas e prazerosas, possibilitando que os estudantes elaborem hipóteses e questionem, discutam o conteúdo a fim de encontrar soluções possíveis. Podemos então separar essa metodologia em 10 passos, onde primeiro ocorre um estudo prévio pelos alunos no material que foi disponibilizado pelo professor anteriormente. Depois ocorre a fase da exposição, que dura mais ou menos entre 15 e 20 minutos, de questões conceituais em sala de aula, ou seja, o professor fará uma revisão do conteúdo que foi estudado em casa, seguindo da aplicação de um teste conceitual, que por meio de perguntas que sejam complexas e úteis. Em seguida, vem a resposta individual. O professor poderá disponibilizar acesso a instrumentos e ferramentas tecnológicas, como computadores, smartphones, ou possibilitar a resposta por meio de placas com alternativas. Então, vem a informação da resposta por parte de cada aluno para o seu professor. E logo depois, a redefinição da aula por parte do professor. Ou seja, ocorre a consolidação da resposta dada pelo aluno e escolha do caminho que ele irá seguir. Uma dica é propor que cada grupo discuta as questões que levantaram. Elas podem gerar hipóteses bastante interessantes. E a interação entre os alunos é a base mais importante do método. É quando os estudantes conversam entre si sobre os resultados obtidos. Eles podem afirmar que depois do teste eles terão subsídios para discutir e avaliar quais foram os erros e acertos e se convenceram ou não de qual é a resposta certa. Então, temos ali o momento de reaplicação do teste. A partir da interação, os estudantes vão conversar entre si. Então, ocorrem trocas e elevação dos saberes, ou seja, o estudante será capaz de responder com maior segurança às dúvidas que surgiram inicialmente. Então, em uma nova resposta individual, ele poderá apresentar novos resultados. A fase da apresentação e explicação das respostas é onde o professor comenta com os alunos quais eram as respostas corretas e faz uma explicação dessas respostas. E, para finalizar, o professor propõe uma nova questão, um novo tópico, em que o professor vai decidir a partir dos resultados obtidos, se novas questões deverão ser discutidas e se um novo tópico ou novos conteúdos poderão ser apresentados. Ressalta-se que o método possibilitará a discussão e busca da resposta correta, onde os estudantes que já estão convictos de sua resposta consolidaram saberes. No caso dos alunos que estavam com dúvidas e não tinham adquirido conhecimento, a metodologia oportuniza que esses ouçam os colegas e aprendam mais sobre o assunto e desenvolvam a argumentação, o senso crítico, o diálogo, habilidades primordiais para a consolidação do processo de ensino-aprendizagem.
Essa metodologia pressupõe um questionamento mais estruturado, que envolve todos os estudantes em sala de aula, demandando ambientes colaborativos que possibilitem o maior contato entre eles. É importante ressaltar também que este método não deve ser baseado apenas na aplicação de conceitos do ponto de vista de conteúdos. As questões devem ser centradas no desenvolvimento de competências que envolvem o trabalho colaborativo, o diálogo, a argumentação e o trabalho em equipe. Ou seja, ele não deve ser transformado meramente como um método de avaliação por votação. Pelo contrário, ele é uma estratégia para que o conhecimento seja alcançado por parte dos estudantes, favorecendo a autonomia, a dedicação, a cooperação e o desenvolvimento do senso crítico. Bem, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.